Eu não sei quanto nós vamos avançar esta noite, mas vamos avançando, tá? Vamos avançando. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo como vai fazer. Se não terminarmos, tudo bem, a gente termina noutra hora, tá? O importante é a gente assimilar e ganhar o que a gente está recebendo. Nós terminamos na semana passada todos os 7 eventos principais da parousia do Senhor, tá? Isso foi muito bom a gente ter terminado. São 7 grandes eventos, né, da parousia do Senhor. Não sei se os irmãos se lembram, né? Os eventos, mas é muito importante que a gente se lembre de todos os itens que a gente viu, tá? Então, na parousia do Senhor, nós terminamos com o aparecimento de Cristo na Terra, tá? O aparecimento de Cristo na Terra, que com todos os vencedores. Então, os 7 grandes eventos da parousia do Senhor, só vou recapitular. Primeiro é o arrebatamento dos vencedores, representados pelo filho varão e pelas primícias. Número 2, a grande tribulação. Tá? Esse é o período de 3 anos e meio, que ocupa a maior parte dos eventos que vão transpirar durante a parousia do Senhor. A grande tribulação vai acontecer aqui na Terra, e o Senhor com os vencedores virão dos céus, tá? De uma maneira oculta. E daí o terceiro evento vai ser daí a aparição de Cristo publicamente na nuvem. Isso é o Cristo descendo aos ares com os vencedores, tá? E daí nós teremos o arrebatamento da maioria dos crentes aos ares. Então, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos, todos vamos nos encontrar nos ares. Daí os vencedores que descerão com o Senhor aos ares, e também os santos que passaram pela grande tribulação vão ser arrebatados. Daí o quinto evento é o tribunal de Cristo, que vai ocorrer nas nuvens. Então o Senhor julgará todos os cristãos, os seus filhos, e aqueles que não amadureceram, não são vencedores, ele vai separar a Bíblia usa os seguintes termos: vão ser lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E os vencedores, então, serão a noiva de Cristo. Tá? E o 6º grande evento é o casamento do Senhor, as bodas do Cordeiro. Isso vai acontecer rapidamente na nuvem. E logo após isso, estando já casados, Cristo e os vencedores, Cristo e a sua noiva, Cristo e o seu exército, a noiva, os vencedores, o exército do Senhor são todos sinônimos, vão descer para a terra, para a batalha de Armagedon. Daí, após limpar a terra do anticristo e do falso profeta, e também de todos os exércitos do anticristo, que serão todos jogados no lago de fogo, Satanás será aprisionado no abismo por 1000 anos, daí Cristo irá para Jerusalém, e ali ele juntará todo o povo de Israel, e entregará o reino milenar aqui na terra para os judeus cuidarem. Eles vão governar aqui na terra. E nós, juntamente com Cristo, cuidaremos da parte celestial. Como hoje, os principados e potestades exercem uma influência negativa, opressora sobre o mundo, os céus durante o milênio estará totalmente limpo disso, e nós estaremos nessa esfera celestial para suprirmos, exercermos a influência de vida, a influência positiva e espiritual sobre a terra. E daí, irmãos, nós vamos avançar. Nós terminamos o versículo 3, tá? 3. Por que o versículo 3? Porque o versículo 3 fala da vinda do Senhor. Os discípulos se aproximaram do Senhor, então vou também aqui recapitular rapidamente os pontos que nós vimos. Dos 12 pontos, nós vimos até agora os 6 primeiros pontos. Quais são? 6 pontos que vão nos ajudar a perseverar até o fim. 6 pontos que farão de nós aqueles que serão tomados e não deixados. Lembre-se que o tema dessa conferência é: um será tomado e deixado o outro. E nossa meta aqui é sermos aqueles que serão tomados. Então, número 1 é sair da tradição, da rotina, da zona de conforto. Número 2 é não olhar para as coisas exteriores. É a tendência do mundo hoje, só olhar para as coisas exteriores, coisas aparentes, coisas superficiais. Não, nós precisamos ter profundidade e ter conteúdo.
Número 3, sair do plano do nível terrenal, tá? E subir ao monte, ao nível espiritual, entrar na outra dimensão, onde Cristo está. E para isso nós precisamos exercitar o nosso espírito. O espírito é chave aqui. O mundo inteiro permanece na esfera da alma, na esfera da mente, das emoções. Nós temos essas partes das quais precisamos, mas nós precisamos estar mais e mais na esfera espiritual e permitir que o nosso espírito governe todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, etc. Número 4, a gente sobe ao monte para estar na presença do Senhor, de maneira íntima, de maneira particular. Então, essa intimidade com o Senhor é muito importante. E número 5, ter um coração de busca. Nós precisamos ir diante do Senhor com um objetivo. Fazer pedidos ao Senhor. O que a gente quer que o Senhor faça da gente? Não é só pedir coisas materiais, que o Senhor sabe que a gente precisa. Né? Então, a gente precisa também pedir por saúde, né? Muitas vezes a gente fica doente, nós temos parentes no hospital, tudo, a gente precisa orar. Também das necessidades especiais, das necessidades financeiras, dificuldades. Hoje, por causa da pandemia, muitos têm dificuldades financeiras, problemas de trabalho, perderam seus trabalhos, então a gente precisa orar por isso. Mas não podemos ficar ansiosos, sabendo que o Senhor vai cuidar de nós. E também precisamos ajudar os irmãos, cuidar dos irmãos. Nós somos a família de Deus, somos o corpo de Cristo. Mas nós precisamos estar diante do Senhor, esse é o número 5, né, para ter um coração de busca. O que a gente quer que o Senhor faça com a gente? Né? Nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, queremos conhecer mais o Senhor, fazer mais a sua vontade, onde nós precisamos que o Senhor nos ajude a crescer mais, a avançar mais. Né? E, número 6, nós precisamos receber a visão governante. Um dos pedidos que a gente deve fazer é pedir para esse Deus nos mostrar uma visão governante, um chamamento forte, uma visão que nos governe. Com essa visão, irmãos, nunca mais nós vamos vacilar, nunca mais nós vamos nos desviar. Essa visão governante é o que nos governa, é o que nos leva até o final da jornada, nos leva a cruzar a linha de chegada. Tá? Então, esses são os 6 pontos que nós vimos até agora. Então, na resposta que o Senhor deu para os discípulos, né, no versículo 3, então vou ler de novo, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, tá? Então, eles pediram algo específico. E eles pediram 3 coisas, e essas 3 coisas fazem parte da visão governante aqui de Mateus 24. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Essa é a primeira coisa que eles pediram. Quando é que vai suceder isso? Que o templo vai ser destruído. Número 2, que sinal haverá da tua vinda? Daí que a gente extraiu o termo parousia, que a gente usou a toda a reunião passada e uma parte da primeira reunião para a gente estudar. E terceiro, que sinal haverá da consumação do século? Então, na resposta, o Senhor deu uma resposta. Então, a resposta do Senhor está contida nos seguintes trechos deste capítulo 24 e do capítulo 25. Primeira sessão, na sua resposta, o Senhor Jesus trata com 3 grupos de pessoas. Primeiramente com os judeus, depois com a igreja e depois com as nações, que são os gentios, os incrédulos, que a Bíblia chama no Novo Testamento de as nações ou gentios. A palavra no grego é a mesma palavra. Daí depende da tradução, alguns traduzem como gentios, outros traduzem como nações. Então, a primeira sessão vai do versículo 4 até o versículo 31. Esse versículo trata dos judeus, é a respeito dos judeus. E é importante entender que tudo que é falado nesse trecho, nesta sessão, do versículo 4 a 31, é literal. Literal. Quando fala de inverno, é inverno mesmo. Quando fala de grávida, está falando de grávida mesmo, tá? Não tem nada de sentido espiritual. São palavras com sentido literal. A segunda sessão trata da igreja. E essa sessão vai do versículo 32 do capítulo 24 até o capítulo 25, o próximo capítulo, versículo 30. No capítulo 25, são as 2 parábolas famosas, a parábola das virgens e a parábola dos talentos, que fazem parte da resposta do Senhor para a igreja. E a terceira sessão é a respeito dos gentios, das nações.
E também está no capítulo 25, versículos 31 a 46. Nesta conferência, nós não vamos entrar no capítulo 25. Nós vamos concluir, nós vamos chegar até o final do capítulo 24. É o escopo da nossa conferência, tá bom? E na seção da igreja, que vai do versículo 32 do capítulo 24 até o capítulo 25, versículo 30, tá? Então, esse trecho diz respeito à igreja. Então, o Senhor fala muito através de parábolas, e as palavras que o Senhor usa, muitas vezes, são usadas no sentido simbólico. Por exemplo, quando ele fala de verão, tá? Não é o verão, o calor, o tempo do calor. Não, o verão tem um significado, tem um sentido. Quando o Senhor fala que a figueira brota no verão, então esse verão representa uma era, um período de tempo. Tá? Mas, por exemplo, eu vou ler para vocês, capítulo 24, versículo 32, fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Esse verão aqui tem um sentido simbólico, representa a vinda do Senhor. Quando acontecer isso, o verão está próximo, a vinda do Senhor está próxima. Quando a gente lê o capítulo 24, versículos de 4 a 31, então no versículo 20 do capítulo 24, aqui fala: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Como exceção para os judeus, aqui é literal mesmo. Aqui está falando de Jerusalém, que vai ser sitiada, vai ser pelo anticristo e tudo. Então, o Senhor está falando, cuidado, orem para que isso não aconteça no inverno, porque é frio, é difícil de fugir na neve, essas coisas. Tá? Nem no sábado, de acordo com os judeus, quando o Senhor voltar, os judeus terão restaurado totalmente as suas práticas judaicas do Antigo Testamento. Então, no sábado, eles não podem caminhar muito. Tá? Então, isso é literal mesmo. Tá bom? Então, vamos agora avançar. Vamos ler agora, vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez, voltar para o capítulo 24, versículo 4. Então, depois que eles perguntaram para o Senhor essas três coisas, daí o Senhor respondeu. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos queridos, embora o capítulo 24, versículos 4 a 31, se refira especificamente aos judeus, vários itens nesta seção também se referem à igreja, se aplica à igreja também. Por quê? Porque a igreja vive nesse período em que os judeus estão. Então, versículos específicos sobre a tribulação também se aplica à igreja. Tem versículos específicos que tratam do evangelho, com certeza isso diz respeito à igreja. Então, então não vejam esses versículos, isso aqui é só para os judeus. Não, podemos aplicar para nós, tá bom? A palavra de Deus sempre se aplica para todos nós. Então aqui fala, vede que ninguém vos engane, o Senhor está alertando, cuidado, vocês precisam se preparar para não serem enganados, porque muitos irão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão de que jeito? Quem que esses vão enganar? Vão enganar aqueles que não têm um fundamento da palavra. Hoje, se vocês notarem, hoje, a maioria das pessoas não tem muito conhecimento da palavra. No catolicismo, por exemplo, né, a gente ama todos os católicos, a gente ora por eles, prega o evangelho para eles, e tem muitos que amam o Senhor, são muito piedosos, né, e querem praticar, querem acercar-se a Deus, querem se aproximar de Deus, mas não têm o conhecimento da palavra. E tem muitos evangélicos também, muitos evangélicos, que apesar de irem para os cultos, né, terem a Bíblia, mas não conhecem muito a palavra. Então, por isso que hoje tem líderes que falam qualquer coisa e as pessoas são enganadas, vão atrás. Vão atrás. Nós temos hoje um grupo de irmãos, quer dizer, no mundo hoje, por exemplo, no mundo hoje, entre a população inteira, tem
Tem muitas pessoas no Brasil, nós temos mais de 3.500.000 pessoas que são terraplanistas, que creem que a Terra é plana, não é redonda. Então, creem nessas coisas. Nós temos muitos irmãos também que creem nisso, sabia disso? Tem vários irmãos, durante as conferências sempre aparecem alguns e vêm me procurar. Os irmãos que cuidam deles, se preocupam com eles, vêm me procurar. São irmãos terraplanistas, que creem que a Terra não é redonda. A gente tem que mostrar para eles os versículos na Bíblia que mostram que a Terra é redonda, que Deus criou a Terra de forma redonda. Tá? Tem muitos irmãos que creem na teoria da conspiração. Nós temos hoje irmãos entre nós, irmãos. Pasmem, irmãos entre nós. Eu não os condeno. Irmãos entre nós que não creem que existe uma pandemia. Falam que esse coronavírus é algo inventado, que não existe hoje. Então, se hoje, nessa situação, muitas pessoas já são enganadas, imagine naqueles dias. Tá? Eu não estou falando agora de ser enganado pelos fake news, pelas teorias da conspiração, essas coisas. Estou falando de enganado no aspecto espiritual. Então, o Senhor está alertando, cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão meu nome. Eu sou o Cristo, se nós não conhecemos a palavra. Por isso que tem um encargo de passar essa parte de Mateus 24, e o Pedro e eu, nos fins de semana, sempre tocamos algo da vinda do Senhor. Não é para satisfazer a curiosidade escatológica de vocês, não. Mas é para dar o conhecimento suficiente. Vocês têm um fundamento da palavra, para que, quando chegar realmente a hora, vocês saibam o que é bíblico e o que não é bíblico. O que é verdade e o que não é verdade. Quem não tiver esse conhecimento vai acreditar, Cristo está lá, e vai correr atrás. Então, aqui eu lanço o item número 7. Se nós queremos perseverar até o fim e ser tomado e não deixado, nós precisamos ter o fundamento da palavra. A palavra no seu aspecto fundamental e a palavra no seu aspecto profético. Eu não vou gastar muito tempo explicando, acho que você entende o que eu quero dizer. Fundamental são os fundamentos das verdades sobre a economia neotestamentária de Deus. Então, hoje nós temos os Fundamentos da Fé Cristã, volumes 1 e 2, Fundamentos da Liderança Cristã, volume 1. Então, a editora, né, e vários irmãos estão se dedicando a isso, publicando livros com esses fundamentos das verdades, tá, que vai desde a redenção de Cristo até a nossa glorificação. Itens da igreja, itens do reino, itens sobre quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, itens sobre a vida, etc, etc. Cristo, o Espírito, todos esses itens tão importantes da nossa plena salvação. E também a palavra profética, são as palavras que nos dão a direção de como nos preparamos para a vinda do Senhor, de como nós marchamos como um exército. Tá? O que o Senhor hoje está enfatizando? Então, nós estamos caminhando como um todo. Cada um tem a sua vida pessoal com o Senhor, mas como exército, nós temos uma vida coletiva com o Senhor. Então, nós precisamos ter o fundamento da palavra. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, não tem atalho, não. Nós precisamos estudar a palavra. Eu quero falar para vocês, né? Já está a fase amarela em todo o estado de São Paulo, o comércio está abrindo já, os horários estão voltando, logo, o trabalho vai voltar tudo ao normal. E esperamos que depois da conferência de setembro, muitas igrejas possam ter reuniões presenciais, apesar de ainda certas limitações, pouco a pouco voltando à normalidade, mas será a nova normalidade, não será mais a normalidade antiga, como era antes. Creio que com relação aos hábitos de higiene e prevenção, nós nunca mais vamos ser os mesmos, assim como o dia 11 de setembro, né? Aquele fatídico dia 11 de setembro, mudou todos os costumes de viagem. Também, eu acho que com relação à nossa higiene pessoal, dar abraço, dar beijos e apertar a mão, eu acho que não vai ser mais como antigamente, não. O brasileiro vai ser que nem o norueguês, vai ficar de lá também, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, queridos irmãos, nós queremos dizer o seguinte, tem que aproveitar os dias que a gente está em isolamento para estudar bem a palavra, ler a Bíblia, ler os livros. Os livros estão sendo lançados hoje, né, um atrás do outro. Ler os livros, constituir-nos, equipar-nos com as verdades do Senhor e estar alinhado, estar bem atualizado com relação à direção que o Senhor está nos dando na palavra profética. Amém? Então, esse é o 7º ponto. Ter o fundamento da palavra. Quem não tem o fundamento da palavra será enganado. Isso eu posso dizer para vocês, irmãos.
como hoje muitos cristãos são enganados. Versículo número 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Hoje estamos ouvindo isso, guerra, rumores de guerras, está toda hora, cada vez mais, cada vez mais. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, o número de guerras está aumentando. E eu creio que também, quando fala assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, é porque o Senhor também estava prevendo que no tempo do fim, os meios de comunicação tornariam as notícias mais conhecidas. Tudo que acontece em qualquer cantinho da terra, poucos minutos depois já está sabendo. Explodiu lá, aquele porto lá no Líbano, em Beirute, no minuto seguinte, todo mundo já estava sabendo. Nevou, agora no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ali, todo mundo já está sabendo, porque não tem mais notícia, sim, que fica assim, todo mundo fica alheio a notícias. Todo mundo tem celular, tem internet, tem televisor, então a gente está ouvindo mais e mais falar de guerras e rumores de guerra. Qualquer guerrinha, né? Toda hora a gente está vendo pessoas morrendo, no Rio de Janeiro, nas cidades grandes, tiroteio, crianças morrendo, mulheres morrendo, pessoas voltando do trabalho, levam um tiro, bala perdida, e tudo isso é guerra. Os morros do Rio de Janeiro está em guerra contínua. Recentemente ouvimos lá de guerra contínua. Então, no México também, guerra contínua dos narcotraficantes, assim por diante. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. É isso aí. E haverá fomes. Nós estamos sabendo. Há fomes. No Brasil tem fome. Muita gente passando fome. Por outro lado, muita gente que desperdiça comida. Por isso, irmãos, nós não podemos ofender o Senhor. Tem que cuidar para não desperdiçar comida. Comer, pôr no prato que a gente vai comer, não jogar fora a comida. Fomes, terremotos. A gente ouve muito falar de terremotos. No meio da pandemia, esses últimos meses, quantos terremotos já aconteceram? Além da pandemia, mais terremoto ainda. Bom, em vários lugares. Então, vamos ler também Lucas. É importante também, quando a gente estuda a palavra, ler passagens paralelas, porque daí tem informações que fazem um quadro mais completo, né? Então, Lucas capítulo 21, versículo 7 a 11. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para cumprir? Essa é a passagem paralela, passagem irmã da passagem que nós estamos lendo em Mateus. Respondeu ele, olha, que ninguém engane vocês, viu? Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu! E também, chegou a hora. Não o sigam, não o sigam. Aí tem que ter o fundamento da palavra, né, irmãos? Quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Bem parecido. Por que eu pedi para ler Lucas? Porque em Lucas nós temos alguma informação nova no próximo versículo. Haverá grandes terremotos, não só terremotos, grandes terremotos. Epidemias, é isso que eu quero falar. Epidemias, pandemias. Então, o que nós estamos experimentando hoje é um cumprimento desse versículo. E fome em vários lugares. E aqui, em Lucas, esse versículo fala de algo mais até. Coisas espantosas. O que é espantoso? O que são coisas espantosas? São coisas que ninguém viu ainda, mas que vão acontecer. Não se preparem, irmãos. Podem acontecer coisas espantosas. Você sabe, né, irmãos? Os cientistas, você acompanha as notícias, os cientistas estão hoje, todos os astrônomos estão lá preocupados com um asteroide que está se aproximando da Terra de novo. Então, eles estão calculando para ver se não vai atingir a Terra. Irmãos, se um desses asteroides gigantes atingir a Terra, é o tempo do fim, é o sexto selo já acontecendo. Aí, irmãos, eu quero me preparar, daí talvez não dê tempo. Eu vou dizer uma coisa, não dê tempo, porque quando acontecer o sexto selo, irmãos, o arrebatamento é logo em seguida. O sexto selo é o estopim que vai desencadear
a explosão do dinamite da grande tribulação. Então, irmãos, eles estão falando que tem outro asteroide chegando perto. Então, recentemente, vários asteroides passaram, centenas de milhares de quilômetros. Ah, mas é longe. Mas astronomicamente falando, é de fininho, passou de fininho aqui. De fininho. Então, olha, irmãos, olha só, também, nação contra nação, reino contra reino. Se acredita, Emirados Árabes Unidos firmaram um acordo com Israel. Agora o Sudão também está firmando acordo com Israel. E tem outros ali na fila. De repente, o grande acordo já está sendo executado. Aí a falsa paz vai vir. Hoje a gente conversou um pouco, né? Eu conversei hoje com o irmão. Então, as pessoas podem dizer assim, puxa, então vai ter paz, então vai ser muito bom. Muito bom para aqueles que conhecem a situação. Nos primeiros 7 anos do tempo do fim, da grande tribulação, nos primeiros 7 anos, nos primeiros 3 anos e meio, na primeira metade dos últimos 7 anos, da última semana de Daniel, vai surgir um político carismático que vai trazer trazer paz para a terra, que vai conseguir firmar um acordo entre os árabes e os judeus. Então vai haver paz, os judeus vão reconstruir seu templo, vão achar que está tudo normal. Então todo mundo vai dizer paz e segurança. Daí Daniel fala, vamos viver despreocupadamente. Daí muitos cristãos vão baixar a guarda. Mas nós que estamos na igreja, nós vamos saber, esse é o momento de não baixar a guarda, porque é uma falsa ilusão. É uma ilusão de paz. Quando chegar realmente, como falamos na última semana, no meio da semana, esse político vai ser morto, vai ser ferido de morte, como nós lemos em Apocalipse capítulo 13, e o que vai acontecer? Ele vai ser curado da sua ferida mortal. Daí o seu secretário, sua testa de ferro, o falso profeta, o que ele vai fazer? Daí ele vai colocar a imagem do anticristo lá no templo. Daí a grande tribulação vai começar. Então, irmãos, essa é a situação. E daí, uma vez que isso começar, daí coisas espantosas vão acontecer. Na verdade, um pouquinho antes, já vão acontecer coisas espantosas. E durante a grande tribulação, nós já lemos na semana passada, gastamos bastante tempo para ler, coisas muito espantosas vão acontecer. E também grandes sinais do céu, ou seja, são coisas do céu, dos astros, asteroides, ou coisa assim. Algo vai sacudir os céus e vão cair na terra. E nós vimos ali, em Apocalipse, capítulo 9, todas, e também nas primeiras trombetas ali, todas as coisas vão cair na terra. E vão envenenar as águas e vai matar os seres humanos e assim por diante. Tá? Então, esse versículo de Lucas confirma os versículos de Mateus. Vamos continuar, irmãos, a ler. Vamos ler o versículo 8. Porém, tudo isto é a grande tribulação? Não, é apenas o princípio das dores. Que dores? A palavra grega fala claramente, é uma palavra que denota, que significa as dores de parto, dores de parto. E isso corresponde a Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós não vamos abrir por causa do tempo, nós já lemos nas semanas passadas, nas duas reuniões passadas, ali tem uma mulher que está grávida e está para dar à luz. Essa mulher representa a igreja. E está gritando em tormento, com grandes dores, para dar à luz. Então, o mundo hoje está em tormento, está em dor de parto, está em trabalho de parto, para gerar o filho varão. E vocês sabem que o parto se caracteriza pelas dores, pelas contrações. E quando o filho está para nascer, quanto mais se aproxima o nascimento do filho, da criança, mais frequentes são as dores, são as contrações. Então, vocês sabem e vocês estão cientes disso, que as contrações das dores no mundo estão cada vez mais frequentes. O intervalo entre as dores, entre as contrações, está diminuindo. Os eventos estão acontecendo um atrás do outro, estão acontecendo cada vez mais frequentemente. Tá? Então, o Senhor está alertando a gente. O trabalho de parto já começou. Cuidado, a criança vai nascer. Então, essa é a hora que nós falamos, para migrar para o filho varão, para que quando nasça o filho varão, nós estejamos dentro do filho varão e não fiquemos para a grande tribulação. Versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações
por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, tudo isso aqui são situações que vão acontecer entre os judeus e também entre os cristãos, porque os cristãos que ficarem vão passar por essa grande tribulação. Aí o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a frase que é alerta para nós. Claro que durante a grande tribulação vai haver muita perseguição, muita morte, assim por diante. Mas esses versículos são antes, né? São antes da grande tribulação, são, como é que eu vou dizer, são as dores de parto que precedem a grande tribulação. Tá? Então, o mundo inteiro vai ser de engano, então haverá esses itens que eu falei, que eu li agora há pouco nos versículos 9, 10 e 11, né? Tribulação, mortes, ódio entre as nações, olha só, os judeus vão ser perseguidos, o movimento anti-sionismo está aumentando cada vez mais. O ódio contra os judeus nos Estados Unidos, existe muito disso, embora eles dominem a economia lá, mas os judeus são muito perseguidos lá também. Há um desprezo, né? E no mundo inteiro, o neonazismo está surgindo, está cada vez mais forte, o fascismo, todas essas coisas. Então, vai vendo, quanto mais chegar o tempo do fim, mais ódio entre as pessoas, e claro, o versículo 11 fala, levantar-se muitos falsos profetas e muitos serão enganados. E aí o que mais preocupa a todos nós é o versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou outras versões falam, o amor se esfriará de muitos, de muitos. Então, os sintomas, isso aqui, irmãos, eu chamo de a pandemia da iniquidade. Essa é a verdadeira pandemia hoje. A pandemia do coronavírus é algo físico, mas a pandemia da iniquidade afeta a alma da pessoa, afeta a natureza humana, a mente da pessoa, sua emoção, todas essas coisas afastam as pessoas de Deus. A iniquidade é a característica do anticristo. Ele é chamado como o iníquo. Nesta conferência, de setembro, nós vamos estudar a 1ª e 2ª Tessalonicenses. E em 2ª Tessalonicenses 2 fala do mistério da iniquidade. Fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, é o anticristo. A iniquidade é como se fosse uma infecção, a pus que cria num furúnculo. Então, essa iniquidade, o furúnculo já está sendo formado hoje. Então, está doendo. Então, está doendo, está infectando todo mundo. Por isso que eu falei, é um vírus. O vírus da iniquidade. Está se multiplicando, está se multiplicando. E quando esse furúnculo estourar, quando a pontinha, a cabecinha do furúnculo abrir e estourar, a pus que sai, esse é o anticristo. O anticristo é a consumação desse furúnculo. E o mundo inteiro está sendo infectado hoje. Então, a questão é o seguinte, todo mundo faz hoje o teste, né? O PCR, o teste sorológico, para ver se tem ou não o coronavírus. Existe um teste. É o teste da temperatura do amor. Acho que cada um de nós deve medir um pouquinho, pode fazer o teste, testar-se a si mesmo. O seu amor está se esfriando? Ou você cada vez mais sente menos amor pela palavra, menos amor pelo Senhor, menos amor pela igreja, menos amor pelos familiares, pela sua esposa, por seu marido, por seus filhos? Ou indiferença, ou desinteresse? Ou você sente que não consegue mais tocar o Senhor? Muitos irmãos me contatam, às vezes no Facebook, pedindo aconselhamento. Perguntam, dizem assim, irmão, eu não consigo mais tocar no Senhor. Hoje eu sinto que o Senhor está tão longe de mim. Então,
Eu não condeno pessoas assim. Esse são sintomas da infecção, da iniquidade. Então, por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia fala, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a estatística. Essa é a curva da transmissão. Só que, irmãos, eu não quero fazer parte dessa curva. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Então, daí eu lanço o item número 8. Para podermos perseverar até o fim e ser tomado. É o quê? É exercitar o meu espírito. Eu preciso exercitar o espírito. Porque a única solução contra o vírus é o fogo para matar. É o fogo. Então, é exercitar o espírito e não deixar o fogo se apagar. Você lembra uma conferência de jovens? Esse foi o tema, né? Fogo não se apagar. Esse foi o tema da conferência, de uma das conferências de jovens. Então, eu quero exercitar o meu espírito. Eu não quero deixar o fogo se apagar. Por isso que o Timóteo, o fogo dele estava se apagando, por causa da situação lá de Éfeso. Paulo falou para ele, você precisa reavivar o fogo, reavivar a chama do fogo no seu espírito. Você está deixando o fogo se apagar. Então, eu quero ler com vocês Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Versículo 25. Fala de uma das ações do anticristo. Todos os capítulos aqui, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, tem trechos que falam do anticristo. Então aqui, versículo 25, é uma das ações do anticristo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse é o número 1. Então hoje, você pode ver, muitas palavras são faladas contra Deus. Senhor Jesus. Se defende o LGBT, mas os cristãos estão sendo perseguidos. Ninguém defende os cristãos. Os cristãos estão perdendo o direito hoje. Especialmente nos Estados Unidos. Quem se fala diz cristão, a sua empresa é boicotada, as suas escolas não recebem mais credenciamento, e assim por diante. Os cristãos hoje não são mais o centro, a maioria, são a minoria hoje. Os cristãos foram colocados na periferia hoje. Os cristãos querem seguir a palavra. Por isso que tem muito cristão fazendo pactos com o politicamente correto e essas coisas. Daí eles podem continuar. Então, queridos irmãos, proferirá palavras contra o Altíssimo. Número 2, magoará os santos do Altíssimo. Isso eu já expliquei uma vez, eu vou explicar aqui hoje. Magoar aqui significa desgastar, significa consumir. Sabe como a gente fica sendo bombardeado por certa coisa, no final a gente está desgastado, a gente não aguenta mais. A gente é consumido por dentro. Significa importunar constantemente. Então, o anticristo, é isso que ele vai fazer durante a grande tribulação, é um bombardeio psicológico, uma perseguição psicológica. É pior do que a física. No final, a gente simplesmente desmorona emocionalmente. E ele está fazendo isso hoje. Já está fazendo isso hoje, através da iniquidade. E também, através do isolamento social, isso já está acontecendo. Nós que estamos na liderança, nós estamos orando muito pelos irmãos, nós estamos preocupados que alguns irmãos não aguentam mais ficar no isolamento. Estão desmoronando, estão sendo quebrantados psicologicamente, emocionalmente. Tem gente que eu sei, irmãos e irmãs, que choram o tempo todo agora. Choram o tempo todo. Então, nós temos que orar muito por esses irmãos. E tem irmãos e irmãs mais maduros, mais maduras. Se eu posso levantar vocês para cuidar desses irmãos, que estão fragilizados emocionalmente. E durante a grande tribulação, é isso que vai acontecer. Uma perseguição psicológica, mental, emocional. Então, vai desgastar, magoar os santos.
Por isso, irmãos, daí apaga mesmo o fogo do Espírito. Só, irmãos, para aguentar, só tem um caminho. É ter o Espírito forte. É ter o fogo aceso. Exercitar o Espírito. Por isso que é importante invocar o nome do Senhor desesperadamente. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor, todos os dias. A gente sofre ataque e já invoca o Senhor. Orar e ler a palavra. Orar e ler a palavra, repetir a palavra, os fatos espirituais, o que Cristo realizou, o que Deus nos prometeu, as promessas de Deus, sabe? Isso é que não lava-jato, assim, aquela máquina, né? De lavar carro, vai lá, e lavar calçada, e limpa todas as manchas que o inimigo quer colocar. Semana passada, no sábado à noite, eu falei sobre as moscas, né? Unge minha cabeça com óleo. Então, por um lado, eu falei do lado espiritual, o significado espiritual de ungir a cabeça com óleo. Por outro lado, eu falei da proteção que os carneiros, as ovelhas, no Oriente Médio, no Brasil também, a proteção que o óleo dá para a cabeça das ovelhas, proteger os seus ouvidos, suas orelhas, também seu nariz, para não entrar mosca varejeira e depositar as larvas ali, para comer o cérebro por dentro. Então, nós precisamos realmente proteger a nossa cabeça, para não deixar o fogo se apagar, não deixar essa iniquidade se multiplicar. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse foi o tema da Conferência de Jovens, agora em julho. Perseverar até o fim. Então, aqui eu lanço o item número 9. É isso mesmo, só isso. Perseverar até o fim. Esse será salvo. Salvo aqui não é salvo da perdição eterna. Perdição eterna, nós já estamos salvos. Salvo aqui é salvo no reino. É ser salvo para reinar. Então, nós não podemos sucumbir no meio do caminho. Então, nós precisamos perseverar até o fim. Então, vou ler alguns versículos só para enfatizar a importância disso. Primeiramente, Hebreus 12, 1. Sobre a perseverança. Essa é uma das palavras-chave que hoje nós temos na vida da igreja, é perseverar. Perseverar sozinho é difícil, irmãos. Por isso que nós precisamos ter essa noção de que nós somos o exército de Deus. Estando juntos, nós vamos conseguir perseverar. É um encorajando o outro. Hebreus 12, 1 fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é a nossa torcida. Existe uma torcida hoje que está nos rodeando e torcendo por nós. São aqueles que já partiram. Abraão está no meio. Daniel está no meio do Antigo Testamento. Pedro, Paulo, João estão no meio. O irmão Dong está no meio. Eles estão torcendo por nós. Eles já completaram a carreira deles. Agora temos a nossa carreira. Nossa corrida. É como se estivéssemos no estádio ali, correndo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então o inimigo está querendo jogar peso sobre nós. O pecado, daí a gente fica lá, pega outro, daí a gente não tem mais força para correr. Quem corre tem que se desvencilhar, desembaraçar de todo o peso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A corrida que nós estamos aqui é uma corrida de fundo. Não é uma corrida rasa de 100 metros. É uma maratona. Então, não sei se entre aqui tem corredores de maratona, você sabe, quem corre maratona tem um período, lá no maratona, depois de tantos minutos, daí passa por uma crise. Você quer desistir, mas daí se você conseguir passar por aquele momento, daí você pega força de novo e vai embora. O inimigo quer nos derrubar nesse momento. Nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra que eu já corrigi várias vezes, a palavra é correta, só que hoje, no português moderno, essa palavra tem outro significado. Proposta parece que alguém está dando uma proposta para você. Alguém está propondo uma corrida para você. O que você achou daquela corrida proposta para você? Não, tem nada a ver. O Senhor não está propondo uma corrida.
A corrida é um fato, nós estamos numa corrida, não precisa propor, nós estamos numa corrida. Proposta é o seguinte, é proposta. Se você olhar a Bíblia em espanhol, está escrito assim, ó, delante de nosotros. A corrida que está posta, colocada diante de nós. É isso que quer dizer. Proposta. Pró é na frente. Proposta. Ou seja, queridos irmãos, corramos com perseverança a carreira que está diante de nós. Por isso que Paulo fala para não olhar para trás, porque a carreira não está atrás, está à frente. O que você correu já ficou para trás. Não adianta olhar, já dei 3 voltas. Não, ainda tem mais 5 para dar. Então, você tem que olhar para a carreira, a corrida que está à sua frente. Vamos ler agora também. Hebreus, capítulo 10. Não, vamos ler 2 Timóteo 2,12. Segundo Timóteo 2,12 fala, se perseveramos, também com ele reinaremos. Então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse ser salvo é reinar com o Senhor. Eu vou aqui mencionar 3 versículos, mas não vou ler. Atos 2,42, Efésios 6,18 e Colossenses 4,2. Atos 2,42 fala de perseverar no ensinamento dos apóstolos e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Perseverar nas orações. Efésios 6,18 fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Colossenses 4,2 fala, perseverai na oração, vigiando com ação de graças. Um dos itens que a gente precisa perseverar é a oração, especialmente nesses dias de hoje. Nós precisamos orar, irmãos. Perseverar em oração. Hebreus 10, vamos ler agora Hebreus 10, versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, tá vendo? Perseverança de novo. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcanceis a promessa. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Perdão, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que é essa provação? Hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, para provar os que habitam sobre a terra. Essa hora da provação é a grande tribulação. E o Senhor promete para os vencedores, aqueles que guardarem a palavra da sua perseverança, que eles serão guardados da grande tribulação. Então, nós precisamos guardar a palavra da perseverança do Senhor. Ou seja, a nossa perseverança vem por causa da palavra. Então, por isso que hoje o Senhor está falando muita palavra para nós. Essa visão governante que nos leva a perseverar. Amém? Bom, eu quero contar uma história aqui, que eu contei na conferência de jovens, mas vou contar para vocês, que ilustra um pouco a questão da perseverança. O que nos leva a perseverar? E a importância de nós termos uma visão governante. Eu não sei, eu já contei essa história várias vezes, mas vou repetir aqui. A história de uma mulher chamada Florence Chadwick. Ela foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. Sabe, o Canal da Mancha é o que separa a Inglaterra do continente europeu. Ela foi a primeira mulher que atravessou o Canal da Mancha nos 2 sentidos, tá? Nos 2 sentidos. Também foi a primeira mulher a atravessar o Canal da Catalina, o Estreito de Gibraltar e outros. O que é o Canal da Catalina? É o canal que separa uma ilha que tem na costa da Califórnia do continente americano, da Califórnia. Esse canal de Catalina tem 26 milhas, tá? 26 milhas, uns 40 quilômetros de extensão. Então, no dia 4 de julho de 1952, essa mulher, Florence Chadwick, tinha 34 anos, daí ela tentou
atravessar esse canal. Ela treinou muito, ela era uma exímia nadadora, já tinha atravessado outros canais antes, tá? Então ela nadou de Catalina até a costa da Califórnia. Tem 26 milhas. Daí o tempo estava bom, mas no meio do nado, daí entrou uma densa neblina. E ela não conseguiu ver mais nada. E a neblina era muito forte. E ela nadou 15 horas, irmãos. 15 horas. E quando chegou o tempo das 15 horas, ela quis desistir. Mas daí ela disse, não, vou continuar. Mas ela não via mais nada. Ela só via a neblina. Daí quando chegou às 15 horas, o tempo de 15 horas e 55 minutos de nado, ela desistiu. Ela não conseguiu mais. Daí pediu para ser içada a bordo. Os navios estavam acompanhando, filmando, tudo assim. Daí ela subiu a bordo. Quando subiu a bordo, o barco continuou um pouquinho. Ela estava só a 1 milha da costa. Das 26 milhas, ela já tinha nadado 25 milhas. Ela não perseverou até o fim. Daí essa estava só 20 minutos de nado da costa. Aquilo deixou ela arrasada. Daí entrevistaram ela, e ela falou o seguinte, gente, se eu pudesse pelo menos ver a costa, eu teria conseguido. Ela perdeu a visão. Ela perdeu a visão governante, ela não via mais nada, ela dependia dos olhos físicos. Ela não estava preparada mentalmente, emocionalmente. Ela vivia pelo que via e não pela fé. A Bíblia fala, nós andamos não pelo que vemos, mas pela fé. Então, o que aconteceu? Ela treinou de novo, não desistiu, treinou de novo. 2 meses depois, ela tentou de novo. Dessa vez, ela conseguiu fazer a proeza. Mas olha só, queridos irmãos, ela entrou na água, tempo bom, no mesmo lugar, coincidência, né? A neblina entrou de novo, a mesma neblina, densa, densa, densa. Mas dessa vez, ela nadou até o fim. Ela conseguiu bater o recorde masculino por 2 horas. Ela conseguiu chegar na costa com 13 horas e 47 minutos de nado. Daí, quando entrevistaram ela dessa vez, como é que é? Qual foi a diferença? Como é que ela conseguiu dessa vez? Ela falou, dessa vez, eu não olhei para a neblina. Mesmo tendo a neblina na minha frente, eu tinha na minha mente uma imagem clara e vívida da costa da Califórnia. Eu sabia para onde eu estava nadando, mesmo sem ver. E com isso ela conseguiu chegar. Irmãos, hoje, o tempo que nós vivemos é de densa neblina. Mas não sabe o que vai acontecer, sabe? O inimigo lançou uma densa neblina na nossa frente. E eu não estou falando de pessoas do mundo, mas mesmo na igreja, tem irmãos que estão entrando em pânico já. Estão pensando em ser içados a bordo. Por isso que eu falo, é importante ter uma visão governante. Não andar pelo que vemos, mas andar pela fé. Irmão, nós precisamos ver, mesmo no meio da neblina de hoje, nessa pandemia, toda a situação confusa, ninguém mais sabe o que vai acontecer. Os que perderam o trabalho, perderam o emprego, o que será de mim? O que vai ser? Ninguém sabe. Mas no meio dessa neblina, eu consigo ver. Eu tenho a visão governante, eu consigo ver o reino, a minha linha de chegada, a costa. Então, nós precisamos continuar nadando. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu não cheguei ainda. Mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E avanço para as que diante de mim estão. Essa é a nossa atitude que devemos ter hoje. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio do chamamento lá do alto. Soberana vocação é chamamento lá do alto. Deus hoje está me chamando. Eu preciso ter ouvidos para ouvir o chamamento de Deus. Do chamamento lá do alto de Deus em Cristo Jesus. Colossenses 3, versículos 1 e 2 fala, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Então, nós precisamos ter essa visão governante do chamamento de Deus, as coisas lá do alto. Essas coisas nos atraem, nos atraem para continuarmos a nossa corrida. Mateus 24:14 fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, toda a terra habitada, essa é a palavra grega, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O que vai desencadear o fim, irmãos? O que realmente vai desencadear o fim? É a pregação do evangelho do reino. Vocês acho que viram ontem e hoje, né, irmãos, a notícia maravilhosa dos irmãos do Paquistão que foram batizados, né? Maravilhoso. Os irmãos entraram em contato com o Book Café de Dublin através do Facebook. O irmão líder lá entrou no Facebook lá do Book Café de Dublin. Daí entrou em contato com o irmão Robson, daí Robson avisou o Salomão já ligou para ele, já entrou em contato. Eles falaram, nós queremos vocês. Não, o irmão Salomão falou para ele, ó, seguinte, vocês já estão em contato com algum grupo cristão, estão debaixo da orientação deles, porque se estiverem, nós não queremos interferir. É melhor vocês continuarem com eles. Falaram, não temos ninguém. Nós queremos estar debaixo de vocês. Daí eles perguntaram, nós precisamos palavras sobre os fundamentos da fé e sobre o batismo. Daí Salomão enviou material para eles e ontem chegou o dia D. 16 foram batizados. Você viu a alegria? Um mês atrás, os irmãos Salomão e os irmãos da Europa compraram uma piscina para eles, piscina plástica, e uma caixa com bíblias. Então, hoje, daí no próprio vídeo, né, que foi publicado aí eu coloquei no meu Facebook, coloquei também no site no portal do Instituto, a notícia lá, e também vários WhatsApp foram disseminadas as imagens, né, e também o vídeo, as bíblias sendo distribuídas para eles. Eles usaram aquelas roupas típicas, né, do Paquistão. E hoje também apareceu outro vídeo da primeira reunião após o batismo, a alegria dos irmãos, invocando o nome do Senhor. Né? Então, irmãos, e será pregado este evangelho do reino, específico. Não é o evangelho da graça só, o evangelho da graça já foi pregado. Nós precisamos pregar o evangelho da graça. O evangelho do reino inclui o evangelho da graça. Mas daí tem o passo seguinte, é que nem foi escrito em Mateus, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Que mais? Ensinando-os a fazer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isso é o evangelho do reino. Preparar as pessoas para a vinda do Senhor, para amadurecer, para servir o Senhor. Então daí eu lanço o item número 10, ponto número 10. Será pregado este evangelho do reino. Essa é a comissão do Senhor. Então, o item 10 é ter uma comissão, ter um chamamento do Senhor, ter uma causa. Qual é a sua comissão, querido irmão, querida irmã? Qual é o seu chamamento? Qual é a sua missão aqui na Terra? O que Deus passou para você fazer? Qual é a sua causa? O que faz você levantar todos os dias com motivação? O que faz seu coração bater todos os dias? É isso aí. Hoje nós estamos recebendo os relatórios dos comportores. Os comportores, né? A maioria deles fez o SEAP. Inclusive, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o SEAP, bem rápido. Hoje, o SEAP, para quem tem tempo e puder, falo também para os jovens, pense, considere seriamente dar meio ano ou um ano é melhor da sua vida para o Senhor te aperfeiçoar. O jovem tem que primeiro entrar na universidade. A não ser que você não pretenda fazer a faculdade, daí já pode entrar. Agora, se você pretende fazer a faculdade, eu quero encorajar você a entrar primeiro, passar no vestibular, fazer um ano de faculdade, daí tranca a matrícula e vai para o SEAP. Ou casais, irmãos, já de certa idade, aposentados, vão para o SEAP, para o Senhor aperfeiçoar você. O SEAP não é só para fazer comportagem. Comportagem é uma das atividades. E se leva em consideração a idade da pessoa, tudo isso.
O CIAP hoje tem outro significado, é o Centro de Formação de Líderes. Centro de Formação de Líderes. No CIAP se ensina a cada um de vocês a liderança, como liderar o povo de Deus, como conduzir uma igreja, como conduzir um grupo de irmãos. É isso que nós precisamos hoje, mais líderes na igreja. Tá? Hoje os colportores estão, 260 colportores que estão na ativa, eles têm uma causa. Todas as manhãs eles têm uma causa, têm uma meta e só terminam a atividade quando baterem a meta. É algo que realmente inspira, é inspirador isso. É inspirador. Então precisamos ter uma comissão, um chamamento, né? Um chamamento de Deus e ter uma causa. Esse é o item número 10, tá, irmãos? Item número 10. Agora vamos continuar a leitura dos versículos. Daí, a partir do versículo 15 de Mateus 24, 14, fala: e será pregado este evangelho do reino por toda a terra habitada, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Daí, olha só, na nossa própria Bíblia, começa ali, olha o cabeçalho, o título, a grande tribulação. Essa é a descrição da grande tribulação em Mateus 24. Na reunião passada e na anterior, nós lemos a grande tribulação, nós falamos sobre a grande tribulação como parte da parousia do Senhor, mas nós usamos versículos de Apocalipse, capítulo 9, capítulo 8, certo? Agora nós vamos ver o que Mateus fala. Aqui fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Essa última frase, quem lê, entenda, é importante. Quem está lendo isso, entenda. Ou seja, tem que conhecer a Bíblia. Jesus está falando, tem que ler e tem que entender. Então, nós estamos aqui nesta conferência para ajudar os irmãos a entender os versículos. Mas se vocês, por exemplo, não conhecerem Daniel, então, eu estou falando e muitos de vocês não vão saber de que estou falando. Por isso que é importante, irmão, vocês conhecerem a Bíblia. Quem conhece a Bíblia, ou conhece um pouquinho mais a Bíblia, tira mais proveito da palavra. Tira mais proveito da palavra. Então, quem lê, entenda. Então, vou explicar aqui. Aqui temos a expressão, o abominável da desolação. Primeiro tem o abominável, algo que abomina, algo que... abominar quer dizer odiar, algo que Deus odeia. E a desolação, algo que destrói, que acaba, deixa, quando há uma explosão de uma bomba, toda aquela área onde houve a explosão é uma área desolada, sem vida, destruída. Então vamos falar um pouquinho sobre abominável. Vamos ler Deuteronômio 29, 17. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Então, quando fala de abominação, tem que saber, é a idolatria, são os ídolos. Os ídolos são abominação para Deus. Então, esse abominável da desolação deve ser um ídolo enorme. Vamos ler também algo sobre a desolação. Apocalipse 9, 11. Apocalipse 9, 11. E tinham sobre ele, isso aqui nós já lemos nas reuniões anteriores. Aqui é a quinta trombeta, quando a estrela caída do céu, que é o grande dragão, Satanás, quando ele cai na terra, ele tem na mão a chave do abismo, né? Daí ele consegue, daí ele abre o abismo e daí saem todos aqueles demônios, toda aquela fumaceira de onde saem os gafanhotos, que são aqueles demônios. Então, aqui o versículo 11 fala, e tinham sobre eles, esses gafanhotos tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, que quer dizer destruição, e em grego Apolion, que quer dizer destruidor. E nós já explicamos que esse anjo do abismo é o espírito do anticristo. É aquele espírito que vai entrar naquele cadáver do político morto na metade dos 7 anos, vai fazer aquele corpo se levantar. Quando se levantar,
todo mundo vai pensar que é a mesma pessoa, mas não é. Aquela pessoa morreu, só está usando o corpo dessa pessoa. E, e o espírito dentro dessa pessoa é o espírito do anticristo. E daí essa pessoa vai virar a besta. Tá certo? Então, vamos ler também Daniel, capítulo 8, versículo 13. Isso aqui é o... Estou falando destruidor, que está ligado à desolação, tá? Então, vamos vendo agora o abominável da desolação. Já vimos sobre a palavra abominável, vamos agora explicar a palavra desolação, quer dizer, destruição. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Aqui fala o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Perdão, vamos ler, é isso. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Agora o 13 que eu quero ler. Depois ouvi um anjo, um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Mesma coisa, desoladora, assoladora, visão na qual foi entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Isso é durante a grande tribulação, tá? Versículos 23 a 25, do mesmo capítulo 8. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, ele é o anticristo, mas não por sua própria força, e causará estupendas destruições. Está vendo aqui? Destruição. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Então, essa desolação quer dizer destruição. Capítulo 9, versículo 27. E fará firme aliança com muitos por uma semana. Esse é o anticristo. Só que ele, na primeira semana, não é anticristo, é aquele político. Ele vai firmar uma aliança com os judeus por 7 anos. Na metade da semana, daí não vai ser mais esse político, vai ser o anticristo, que é esse político morto e que vai ressuscitar. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai quebrar, violar a aliança que fez. Durante esses 7 anos da aliança, bem no começo dos 7 anos, ele prometeu aos judeus que eles teriam liberdade para fazer tudo no templo, adorar a Deus, fazer tudo o que eles faziam antes no Antigo Testamento. Mas na metade dos 7 anos, ele vai violar tudo. Vai romper o acordo. Sobre a asa das abominações, está vendo? Abominações. Virá o assolador, o desolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tá? Então, isso é o que se refere ao abominável da desolação. E vamos ler também Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e 15. Seduz os que habitam sobre a terra. Quem é esse que seduz? O versículo 11, é outra besta, não é o anticristo, é outra besta, é a besta que emerge da terra. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse 13, você vai ver que a besta emerge do mar. Então temos aqui 2 bestas. A besta que emerge do mar é o anticristo. A besta que emerge da terra é quem? É o falso profeta. Tá? O anticristo é igualzinho ao dragão. Esse falso profeta, tá? Nós vamos ver mais tarde, não vamos ver com detalhes, nós sabemos quem ele é. Ele é o Judas Iscariotes, que vai ser ressuscitado também. Você sabe, quando Judas Iscariotes morreu, não fala que ele foi sepultado com seus, fala que ele foi sepultado no seu próprio lugar, porque Deus ainda iria usá-lo. Então, o que ele faz? Ele é o secretário do anticristo. Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado de executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Tá? E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, aqui,
Essa imagem da besta é o abominável da desolação. Tá? Isso, só vou falar isso, não vou entrar com mais detalhes por causa do tempo. Vamos ler agora 2 Tessalonicenses 2:4. O que você precisa saber é que na grande tribulação vai ter uma imagem no templo, no Santos dos Santos. Assim como Antíoco Epifânio, também ele violou o Santo dos Santos. E colocou lá também uma imagem. Aqui também, o Antíoco Epifânio, no tempo dos Macabeus, ele era também o que está em Daniel, fala Daniel claramente, ele, capítulo 11 de Daniel, ele era uma pré-figura do anticristo. Vamos ler agora 2 Tessalonicenses 2:4. Fala do anticristo aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai colocar a imagem dele no santuário de Deus, como se ele fosse o próprio Deus. E, por último, Mateus 24, que nós estamos lendo agora, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Tudo isso vai acontecer durante a grande tribulação. Versículo 16. Tá? Então, a grande tribulação é marcada por esse evento que o anticristo vai romper o seu acordo com os judeus, daí ele vai entrar no templo, vai profanar o templo, vai entrar no Santo dos Santos, vai fazer cessar todos os sacrifícios e vai colocar a sua imagem no Santo dos Santos. Isso é o cúmulo dos cúmulos da profanação. Versículo 16 agora. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Tá? Os que estiverem na Judeia, fujam para o monte. Lembre-se, irmãos, de que trecho nós estamos? No trecho da igreja ainda, certo? É do 4 ao 31. O trecho do 4 ao 31 é para os judeus, não é a igreja. Não é o trecho da igreja, é para os judeus. Só a partir do versículo 32 que é para a igreja. Tá? Então, esse trecho ainda é para os judeus. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Isso que é para os judeus. Então, o que isso tem a ver com a gente? Bom, é para os judeus, mas o princípio pode ser aplicado para nós. Isso mostra que o Senhor está falando para esses judeus aqui, esses do povo de Israel, vocês não podem ter raiz, não pode estar preso a nada. Então, eu vou usar um exemplo moderno do século 21. Quem estiver na rua, não volte para sua casa para pegar o seu celular. Entenderam? Isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a coisa que, quando tiver uma coisa, ninguém vai entrar para casa para pegar. Vinho, uma Bíblia grande, uma Bíblia de estudo, coisa assim. Ninguém pediu. Mas está cheio de gente que fala, irmão, eu perdi meu celular, você pode dar um aviso na frente? Então, irmãos, nós temos que pensar diante do Senhor. E diante do Senhor. E ver diante do Senhor se tem alguma coisa que nos prende hoje. Nós estamos livres de todas as amarras? Ou a gente está amarrado a alguma coisa hoje? Se o Senhor voltasse hoje para nos arrebatar, será que a gente estaria livre? Eu tenho amarras que nos prendem no chão, correntes. Eu já falei para vocês, né, de irmãos que vieram falar comigo depois de uma reunião na qual eu falei sobre a vinda do Senhor, falando, irmão, você acha que o Senhor vai voltar logo, logo? Eu disse, não sei a data, mas se não falta que ele vai voltar em breve, né? Não sabemos. Puxa, eu não quero que ele voltar agora, não. Eu não queria que ele voltasse agora, porque eu acabei de comprar um carro. Eu queria desfrutar meu carro primeiro. Tem outro irmão que falou, eu acabei de pagar minha casa própria, agora eu tenho minha casa, eu quero desfrutar minha casa. Você não podia demorar um pouquinho para voltar, né? Não voltar agora.
Então a questão é, será que nós temos alguma coisa que nos amarra? A Bíblia fala em Lucas também, lembrem-se da mulher de Ló. Ló, os anjos entraram lá e que eles queriam destruir Sodoma e Gomorra, destruir Sodoma especialmente, e daí eles quiseram salvar Ló de lá, porque Abraão orou por Ló e sua família. Mas eles estavam lá arrastando, e no final os anjos não aguentaram, falaram, vamos embora daqui. E daí mandaram tocar eles da cidade. E falaram para eles, não olhem para trás, hein? Não olhem para trás. Ou seja, cortem tudo. É que nem o Senhor falou, ninguém que pondo a mão no arado, olhe para trás, é digno do reino de Deus. Pôs a mão no arado, olhar para frente, não olhe mais para trás. Saiu de Sodoma, não olhe para trás. Lembra dos filhos de Israel? Eles saíram do Egito, mas lá no meio lá do deserto, sempre teve alguns que os seus corações ficaram no Egito. Eles saíram fisicamente do Egito, mas ficaram olhando para trás. Ah, que saudades dos pepinos, da cebola e dos alhos. Aqui a gente está passando fome, lá a gente tinha panelas de carne. Eles se esqueceram. Eles estavam clamando, Moisés, tira a gente daqui, a gente está sofrendo a escravidão. Parece que esquece fácil, né? A mulher, e Ló fugiu, estava lá subindo um monte lá, e daí caiu o fogo, enxofre, destruiu Sodoma, e a mulher de Ló tinha coisa na casa. Eu até brinco assim, né? Não é para brincar, é sério o negócio. Ela, meus Tupperware que eu comprei ontem. E olhou para trás. E virou uma estátua de sal. Ou seja, perdeu o reino, perdeu o galardão. Então, queridos irmãos, esse versículo parece ser simples, mas tem um significado aqui. Quem estiver no eirado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso é outra coisa. É para os judeus, para as mulheres. Não está dizendo para elas não ficar grávidas, não amamentar, mas aquelas que estiverem amamentando, estiverem grávidas, não vão poder correr. A barriga vai estar grande, com nenê no braço é difícil. A questão é hoje, irmãos, simbolicamente falando, espiritualmente falando, será que nós estamos grávidos de alguma coisa que vai nos impedir de correr? Será que a gente está amamentando alguma coisa, acalentando alguma coisa que não é do Senhor e que no futuro vai prevenir a gente de poder correr? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, já falou da grande tribulação. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Abreviados como? Só 3 anos e meio. Não mais do que isso. Senão ninguém ia ser salvo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, de novo, volta para aquele item. Precisamos ter a palavra fundamental. Precisamos ter o fundamento da palavra, quer dizer. Seja fundamental, seja profética. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O falso Cristo. O anticristo será o último falso Cristo. Mas antes dele haverá vários falsos cristos que vão enganar os filhos de Deus. E haverá muitos falsos profetas. Mas o falso profeta vai ser o último também. O último falso profeta. Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, olha só, os próprios eleitos. Daí Jesus falou, vejam que eu preveni, vede que vos tenho predito. Eu preveni vocês. Preste atenção, estou prevenindo vocês. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, não saiam. Ou ele no interior da casa, não acreditem. São fake news. Fake news. Deserto. Tem uma pessoa lá no deserto. Olha, ele fugiu. Ele não é uma pessoa tradicional. Deve ser um líder religioso muito forte. Ó, lá no deserto. Coisa fora do comum. Então, muita gente vai atrás. Ou tem alguém que está dentro de casa, não sai de casa. Com aquele ar de mistério. Muita gente gosta disso. Então, vão correr atrás também. A Bíblia fala, não acrediteis. Não acrediteis.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então vai haver algo específico, especial. Vai ter um relâmpago. Isso vai ser visto em toda a terra. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que quer dizer isso? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É um sinal extraordinário, de outra dimensão, porque hoje pode haver um sinal, mas só se vê numa parte da Terra. Esse sinal será visto em toda a Terra. É um sinal que vem da outra dimensão. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Como o tempo acabou, vou continuar, então vai ter que continuar. Tá? Então, você define. Se quiserem, eu posso terminar. Eu acho que daí eu termino mesmo. Termino no domingo à tarde. Tá? Se não terminar naquele período, eu vou terminar. Então não vai ser 1h30, não. Tá? 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei, eu vou terminar. Tem que terminar, porque a conferência já vai ser depois da outra semana, daí não vou ter tempo mais. Eu preciso terminar. Então, já alcancei já, sabe? Em 3 reuniões, já alcancei o que eu fiz em 5 reuniões com os irmãos da Venezuela. Faltou um pedacinho aqui, então eu consegui falar em 3 reuniões, que eu falei lá em 4 reuniões e meia. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos ver os detalhes. Que relâmpago é esse? O que é o cadáver, os abutres? Tá? O que é esse sinal? E assim por diante. Nós vamos falar sobre a vinda pública de Cristo, a vinda secreta dele, e assim por diante. Tá bom? Então, irmãos, o que nós vimos hoje dos itens? Nós vimos hoje ter o fundamento da palavra, para não ser enganado. Exercitar o espírito, não deixar o fogo se apagar, para que a gente possa perseverar até o fim. Não deixar as coisas afetar a nossa cabeça. Porque, irmãos, não é só o físico, não. Para terminar a corrida, você tem que ter o estado mental, o estado emocional inteirinho. Que nem o jogo de futebol no final da Copa do Mundo. Em 1998, o Brasil era para ter ganho a Copa do Mundo, mas perdeu para a França. O Brasil, os jogadores brasileiros entraram sem preparo emocional. E no outro jogo também, 7-1 contra a Alemanha. Desculpe lembrar isso, tá? Para os fãs de futebol. Depois do primeiro 2 gols, acabou. O jogador brasileiro lá da seleção brasileira descambou emocionalmente, mentalmente. Daí, um gol atrás do outro. Então, não é só ser bom jogador, tem que ter um preparo. Então, nós precisamos exercitar nosso espírito, não deixar o fogo se apagar, perseverar até o fim. Daí, o item número 9 é perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Juntos, um encorajando o outro. E o 10º ponto, o 4º ponto que nós vimos hoje, que é o 10º ponto, ter uma comissão, um chamamento do Senhor. Cada um tem que ir diante do Senhor e perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a minha causa pela qual eu me levanto todas as manhãs e luto todos os dias? Qual é o meu chamamento? Qual é a minha comissão? Qual é a minha missão aqui na Terra? A minha visão governante, que me faça, irmãos, nadar até o destino, mesmo que tenha uma densa neblina na minha frente. Eu consigo enxergar. Você consegue enxergar a linha de chegada, irmãos? Eu quero poder enxergar. Não importa o que o inimigo coloca na minha frente. Eu quero poder ver a linha de chegada. Amém? Termino aqui. Passo a palavra para vocês de volta.